da classificação biológica, chamada taxonomia, é o instrumento que os cientistas de todo o mundo utilizam para conhecer os organismos e a maneira como se relacionam entre si para agrupar os organismos com base em várias características e para lhes dar nomes cientificamente úteis. Contudo, a taxonomia não é uma ciência acabada. Ela evolui a cada dia. Em tempos já muito distantes, o homem deu o primeiro passo para a classificação quando atribuiu nomes às coisas. Em geral, dava nome a coisas que eram importantes para ele. É provável que ele não tenha feito muito mais que isso em milhares de anos, na época em que surgiu a civilização e nasceu a escrita. Um passo importante ocorreu na antiga Grécia, uma civilização baseada nas tradições da razão e na curiosidade em relação ao mundo. O filósofo Aristóteles achava que para se compreender alguma coisa era preciso classificá-la de acordo com suas partes. Aristóteles criou uma classificação sistemática de muitos seres vivos, baseando suas ideias sobretudo na observação direta. Por exemplo, dividiu os animais em dois grandes grupos, os que tinham e os que não tinham sangue. Hoje em dia consideramos incorretas muitas das conclusões de Aristóteles, mas seu método, baseado na observação, e seus agrupamentos sistemáticos de animais com características físicas comuns, influenciou todo o trabalho que estava por vir. Inclusive o de um homem que nasceu na Suécia em 1707, 2000 anos depois da morte de Aristóteles. Carlos Linneu é considerado o pai da taxonomia. Para compreender por quê, vamos examinar alguns problemas da época para ver como Linneu os resolveu. Estes insetos chamam-se em português abelhas. A abelha chama-se honeybee em inglês. Em espanhol, honeybee é abeja. Em Swahili, abeja é nyuki. Se cientistas de um país quisessem falar de abelhas com os de outra nação, que nome deveriam usar? A solução está em criar um nome científico, usando uma língua que ninguém mais fala como idioma materno, o latim. Antes de Linneu já se usava o latim havia muito tempo em obras científicas. Os naturalistas usavam expressões latinas quando se referiam a organismos. Antes de Linneu, os nomes científicos eram, na verdade, descrições. Por exemplo, o nome científico para a abelha era Apis pubensis, Thoracis subgrisio, Abdomini fusco, Peribus posticis glabris utrinque marginis ciliartis, o que significa abelha peluda com a parte inferior do tórax cinzenta, o abdômen listrado, pés sem pelos situados atrás, com pelos finos em áreas exteriores de ambos os lados. Embora inconvenientes, designações desse tipo eram usadas porque os naturalistas ainda não imaginavam a quantos seres teriam de dar nome. Entretanto, a época de Linneu era de intensa exploração. Cada vez mais os naturalistas estudavam seres vivos. Como dar nomes úteis a todas aquelas plantas e animais? Linneu resolveu o problema. Em seu livro Systema Naturae, descreveu e classificou grande número de organismos. Na 10ª edição, publicada em 1758, ele aprimorou seu método, nomes científicos com apenas 2 palavras. A abelha tornou-se Apis mellifera. A família do cão, Linneu chamou Canis familiaris. A primeira palavra indica o gênero do organismo. A segunda combina-se com a primeira e indica a espécie. Gênero, espécie. Com essas palavras começa a segunda parte da história. A classificação dos seres vivos de acordo com suas relações físicas naturais. Panteras leo. Felis domésticos. Equus equus. Parece evidente que gatos e leões são mais aparentados entre si do que com cavalos.
Ambos são carnívoros, possuem dentes adaptados para comer carne. Ambos têm garras. O cavalo é um herbívoro com dentes próprios para triturar. Possui cascos. A zebra é evidentemente aparentada ao cavalo. Vejamos um exemplo menos óbvio. Aqui está um espinheiro. Ele se parece mais com um pinheiro ou com um dente de leão? Bem, acreditem ou não, o espinheiro está mais próximo do dente de leão que do pinheiro. Os espinheiros e os dentes de leão são plantas com flores. O pinheiro não é. Essa característica indica uma diferença fundamental na maneira como as plantas se reproduzem, e o método de reprodução é um fator importante na taxonomia. Esse agrupamento é a essência da taxonomia. A unidade básica dessa ciência é a espécie. Para serem considerados pertencentes à mesma espécie, os organismos devem ser capazes de produzir prole fértil em condições naturais. O grupo seguinte é o gênero, que consiste em espécies aparentadas de perto. Por exemplo, Canis é o gênero a que pertencem alguns animais semelhantes ao cão. Canis familiaris, o cão, é parente próximo de Canis latrans, o coiote. E este do lobo, Canis lupus. A parte do nome que se refere ao gênero permanece inalterada, enquanto a segunda parte se modifica. As duas partes juntas formam o nome da espécie. Agrupamos os seres com base em suas semelhanças. No entanto, há uma hierarquia de semelhanças. Cães e lobos são mais parecidos do que cães e gatos. Contudo, cães e gatos são mais parecidos entre si do que cães e besouros, e estes mais parecidos do que cães e cogumelos. Por isso, os seres são agrupados numa hierarquia de semelhanças. Foram criados 7 níveis principais. O nível fundamental é a espécie. Um grupo de espécies aparentadas de perto constitui um gênero. Um gênero faz parte de uma família. Depois vem a ordem. Depois a classe. Depois o filo. Por fim, o reino. O reino é o maior grupo. Em outras palavras, cães e besouros são mais parecidos do que cães e cogumelos, mas os cães e os cogumelos pertencem a reinos separados. Vejamos como o homem se enquadra nos 7 níveis principais do sistema de classificação. Damos a nós o nome de Homo sapiens, que significa aproximadamente homem que sabe. Assim, fazemos parte do gênero Homo. Somos hoje a única espécie de nosso gênero, mas restos fósseis mostram que no passado houve outras. Pertencemos à família dos hominídeos. Somos também o único gênero dessa família, embora no passado tenha havido outros. Nossa ordem é a dos primatas. Nesse nível temos muitos parentes vivos atualmente. Os chimpanzés, os gorilas e este orangotango são alguns dos mais próximos. A que classe pertencemos? Nossa classe é a dos mamíferos, o que indica que alimentamos os filhos com o leite produzido por glândulas femininas. A seguir vem o filo. Nosso filo é o dos cordados. Em termos simples, esse nome indica que temos uma corda dorsal em torno da qual se organiza o esqueleto. Note-se que à medida que subimos no sistema de classificação, encontramos cada vez mais parentes, mas que passamos a ter cada vez menos elementos em comum com os outros organismos. Por fim, nosso reino. Pertencemos ao reino dos animais. É assim que nos enquadramos no sistema por nós criado. Ao menos essa é a visão de hoje. Mas a taxonomia é uma ciência controversa e sempre em mutação. E é no nível mais básico da classificação, a espécie, que há mais controvérsia. Temos aqui uma falcoeira. Em todo o Polo Norte vivem grupos de falcoeiras. Uma variedade vive aqui. Podem acasalar-se e produzir filhotes férteis com aves que vivem nessa área. Por sua vez, esse grupo pode acasalar-se com outra variedade que vive aqui. O terceiro grupo pode acasalar-se com uma outra população que vive aqui.
E o quarto grupo pode acasalar-se com uma quinta variedade que vive aqui. Até agora, todas as aves podem acasalar-se com as vizinhas e produzir prole fértil. Todas as aves parecem pertencer à mesma espécie. Entretanto, a quinta variedade não pode acasalar-se com a primeira. Ao que parece, o primeiro e o quinto grupos são de espécies diferentes. Mas onde termina uma espécie, começa a seguinte. De acordo com Linneu e outros naturalistas de sua época, a espécie é uma entidade fixa, inalterável. Uma espécie é uma espécie, sempre foi essa espécie e sempre será essa espécie. Naquele tempo não se conheciam problemas taxonômicos como os das falcoeiras. Foi então que, mais ou menos 100 anos depois da publicação da 10ª edição do Sistema Naturae, surgiu outro naturalista, Charles Darwin, que alterou o rumo da ciência.